Meu nome é Marina e hoje quero compartilhar com você uma história que mudou minha vida de maneiras que eu jamais poderia imaginar. É uma história sobre família, amor, coragem e descoberta pessoal. Tudo começou há cerca de 5 anos, quando me casei com César, um corretor de imóveis charmoso e dedicado. Naquela época, eu era uma fotógrafa freelancer, lutando para construir minha carreira e nome no mercado. Nosso casamento foi lindo, uma celebração do amor que compartilhávamos e das promessas que fazíamos um ao outro. Entre os convidados estava Clara, a mãe de César. Eu a conhecia superficialmente, mas algo nela me intrigava. Seus olhos pareciam guardar segredos, uma profundidade que eu não conseguia decifrar. Naquele dia, ela sorriu e nos abraçou calorosamente, mas pude sentir uma certa hesitação, como se algo a incomodasse. Os primeiros meses de casados foram um turbilhão de emoções e ajustes. César e eu estávamos aprendendo a conviver, a compartilhar espaços e rotinas. Em meio a isso tudo, comecei a notar que as visitas de Clara eram cada vez mais raras. César não parecia se importar muito, dizendo que a mãe sempre fora um pouco distante, mas algo me dizia que havia mais nessa história. Foi numa tarde de domingo, cerca de 6 meses após o casamento, que recebi uma ligação inesperada de Clara. Sua voz estava trêmula, quase irreconhecível. Ela me pediu para nos encontrarmos, sozinhas. Confesso que fiquei apreensiva, mas algo na urgência de seu pedido me fez aceitar imediatamente. Nos encontramos em um café tranquilo no centro da cidade. Quando Clara chegou, fiquei chocada com sua aparência. Sempre tão elegante e composta, agora parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado por dias. Marina, ela começou, suas mãos tremendo ao segurar a xícara de café. Preciso te contar algo que pode mudar tudo. Naquele momento, meu coração disparou. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Estaria ela doente? Havia algum problema financeiro? César estava em perigo? Nada poderia me preparar para o que viria a seguir. Clara respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, começou a falar. Por toda a minha vida, vivi uma mentira que me sufocava, que me impedia de ser quem eu realmente sou. Marina, eu sou lésbica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu estava atônita, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Clara continuou, sua voz ganhando força à medida que falava. Eu sempre soube, desde jovem, mas naquela época, em minha família, era impensável. Então me casei com o pai de César, um homem bom, mas que nunca pude amar da maneira que ele merecia. Tive meu filho, construí uma vida, uma carreira, mas sempre houve esse vazio, essa sensação de estar vivendo pela metade. Enquanto ela falava, comecei a entender. As ausências, o olhar distante, a tensão que sempre parecia envolvê-la. Tudo fazia sentido agora. Clara, eu disse, finalmente encontrando minha voz. Eu não sei o que dizer. Deve ter sido tão difícil para você todos esses anos. Ela assentiu, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Foi. Mas agora, depois que perdi meu marido, não posso mais viver assim. Preciso ser quem eu sou, Marina. Preciso viver minha verdade. Naquele momento, senti uma mistura de emoções, admiração pela coragem de Clara, tristeza pelos anos que ela passou escondendo sua verdadeira identidade, e um pouco de medo sobre como isso afetaria a nossa família, especialmente César. Você já contou ao César? Perguntei, temendo a resposta. Clara balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Tenho medo, Marina. Medo de perder meu filho, de decepcionar todos ao meu redor. Mas não posso mais viver essa mentira. Peguei suas mãos nas minhas, sentindo o tremor que as percorria. Clara, você é uma mulher incrível, forte, inteligente, carinhosa,
Sua orientação sexual não muda nada disso. César pode ficar chocado no início, mas ele te ama. Tenho certeza de que, com o tempo, ele vai entender. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e alívio. Ah, obrigada, Marina. Você não sabe o quanto suas palavras significam para mim. Passamos as próximas horas conversando. Clara me contou sobre seus medos, suas esperanças e sobre uma mulher chamada Elisa, que havia conhecido recentemente e por quem estava se apaixonando. Ver o brilho em seus olhos ao falar de Elisa me fez perceber o quanto ela havia se privado da verdadeira felicidade por todos esses anos. Quando nos despedimos, prometi a Clara que estaria ao seu lado, não importava o que acontecesse. Também me ofereci para estar presente quando ela decidisse contar a César, se ela quisesse. Ela aceitou, grata por ter um apoio nesse momento tão crucial de sua vida. Nas semanas que se seguiram, me vi em uma posição delicada. Guardar o segredo de Clara enquanto convivia diariamente com César era desafiador. Cada vez que ele mencionava a mãe, eu sentia um nó no estômago. Parte de mim queria contar tudo, aliviar o peso desse segredo, mas eu sabia que não era meu lugar. Clara precisava fazer isso por conta própria, quando estivesse pronta. Finalmente, cerca de um mês após nossa conversa no café, Clara ligou. Sua voz estava firme quando disse: "Estou pronta. Vou contar ao César hoje à noite. Você pode estar aqui?" "Claro", respondi sem hesitar. "Estarei aí." Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei César na cozinha, preparando o jantar. Ele sorriu ao me ver, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. "Ei, amor, minha mãe ligou mais cedo. Disse que vem jantar conosco. Não é ótimo? Faz tempo que não a vemos." Forcei um sorriso, meu coração acelerado. "Sim, ótimo. Vou tomar um banho rápido antes que ela chegue." No chuveiro, deixei a água quente cair sobre mim, tentando acalmar meus nervos. Eu sabia que a noite seria intensa e precisava estar forte para apoiar tanto Clara quanto César. Às 20h em ponto, a campainha tocou. César foi atender, e eu o segui, meu estômago revirando de ansiedade. Clara entrou, parecendo ao mesmo tempo determinada e aterrorizada. Nos abraçamos e pude sentir o tremor em seu corpo. O jantar foi uma mistura surreal de normalidade e tensão subjacente. César falava animadamente sobre seus negócios recentes, enquanto Clara e eu trocávamos olhares nervosos. Finalmente, quando os pratos foram limpos e estávamos sentados na sala com xícaras de café, Clara pigarreou. "César, meu filho", ela começou, sua voz tremendo levemente. "Há algo importante que preciso te contar." César franziu o senho, percebendo pela primeira vez que algo estava errado. "O que foi, mãe? Você está doente?" Clara balançou a cabeça. "Não, não estou doente, mas há algo sobre mim que você não sabe. Algo que escondi por muitos anos. De você, de seu pai, de todos." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de antecipação. César olhou de Clara para mim, confusão evidente em seu rosto. "Filho?" Clara continuou, sua voz ganhando força. "Eu sou lésbica. Sempre fui, mas nunca tive coragem de admitir, nem para mim mesma." O choque no rosto de César foi palpável. Ele ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. "O quê?" Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. Clara então começou a contar sua história, assim como havia feito comigo naquele café. Falou sobre seus anos de luta interna, sobre o amor que sentia por César e seu pai, mas também sobre a dor de viver uma vida que não era verdadeiramente sua. César ouviu em silêncio, seu rosto uma mistura de emoções: choque, confusão, tristeza. Quando Clara terminou, ele se levantou abruptamente. Eu preciso de ar", ele disse, saindo rapidamente para a varanda. Clara me olhou.
o medo evidente em seus olhos. Assenti encorajadoramente e fui atrás de César. O encontrei debruçado sobre o parapeito, olhando fixamente para a cidade abaixo. Me aproximei cautelosamente, colocando uma mão em seu ombro. César, comecei suavemente. Eu sei que é muito para processar. Ele se virou para mim, seus olhos cheios de lágrimas. Você sabia? Perguntou, sua voz uma mistura de acusação e dor. Assenti lentamente. Sim, ela me contou há algumas semanas, mas não era meu segredo para contar, César. Ela precisava fazer isso por conta própria. Ele passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Como? Como isso é possível? Quer dizer, ela foi casada com meu pai por décadas. Eles pareciam felizes. Amor, eu disse gentilmente. Sua mãe ama você e amava seu pai. Mas ela estava vivendo uma vida que não era verdadeiramente dela. Pense em como deve ter sido difícil para ela todos esses anos. César ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo minhas palavras. Finalmente, ele falou. Eu não sei como me sentir. Parte de mim está chateada por ela ter escondido isso por tanto tempo. Mas outra parte só quer abraçá-la e dizer que está tudo bem. Sorri, sentindo um alívio cauteloso. Então por que você não faz isso? Ele me olhou, incerto. Peguei sua mão e o guiei de volta para dentro. Clara ainda estava sentada no sofá, parecendo pequena e vulnerável. Quando nos viu entrar, ela se levantou. Senti minhas próprias lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto observava mãe e filho se reconectando em um nível mais profundo e verdadeiro. Aquela noite marcou o início de uma nova fase em nossas vidas. Nos meses que se seguiram, vimos Clara florescer. Ela começou a se vestir de maneira diferente, mais relaxada e autêntica. Seu sorriso, antes raro e contido, agora era frequente e radiante. César, embora ainda processando tudo, fez um esforço genuíno para entender e apoiar sua mãe. Tivemos longas conversas sobre sexualidade, identidade e o impacto das expectativas sociais em nossas vidas. Cerca de 6 meses após a revelação, Clara nos apresentou oficialmente a Elisa. Era uma mulher encantadora, alguns anos mais nova que Clara, com olhos gentis e um sorriso acolhedor. Ver as duas juntas era uma alegria. O amor entre elas era palpável, puro e genuíno. Nossa dinâmica familiar mudou, mas de maneiras surpreendentemente positivas. Os almoços de domingo, que antes eram eventos tensos e formais, se tornaram encontros alegres e descontraídos. Elisa se integrou perfeitamente, trazendo uma energia nova e refrescante para nossas reuniões. Um dia, enquanto ajudava Clara a preparar a sobremesa na cozinha, ela se virou para mim com os olhos marejados. Marina, ela disse, segurando minhas mãos. Eu nunca poderei agradecer o suficiente por seu apoio. Você foi a primeira pessoa a realmente me ver, a me aceitar completamente. Não sei se teria tido coragem de contar a verdade sem você. Senti meu coração se encher de emoção. Clara, você é uma mulher incrível. Tudo o que fiz foi te dar o espaço para ser quem você realmente é. A coragem sempre foi sua. Ela me abraçou e, naquele momento, senti que havia ganhado não apenas uma sogra, mas uma verdadeira amiga. À medida que o tempo passava, comecei a refletir sobre como a coragem de Clara havia impactado minha própria vida. Percebi que havia áreas em minha própria existência onde eu não estava sendo completamente autêntica. Minha carreira como fotógrafa, por exemplo. Embora eu amasse a fotografia, sempre me contentei com trabalhos seguros e previsíveis, casamentos, eventos corporativos, retratos de família. Mas havia um desejo ardente em mim de explorar temas mais profundos, de usar minha arte para contar histórias importantes. Inspirada pela jornada de Clara, decidi que era hora de seguir minha própria paixão. Comecei a trabalhar em um projeto fotográfico documentando as vidas de pessoas LGBTQ+ idosas,
capturando suas histórias de luta, amor e resiliência. O projeto foi desafiador, mas incrivelmente gratificante. Cada pessoa que fotografei tinha uma história única e poderosa para contar. Suas experiências de vida, marcadas por décadas de luta por aceitação e igualdade, eram ao mesmo tempo comoventes e inspiradoras. Clara e Elisa foram minhas primeiras modelos, é claro. A sessão de fotos com elas foi emocionante. Capturar o amor e a felicidade em seus olhos, a forma como se olhavam, como suas mãos se entrelaçavam naturalmente, foi uma experiência que nunca esquecerei. À medida que o projeto crescia, comecei a receber atenção da mídia local. Meu trabalho estava tocando as pessoas de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Recebi e-mails e mensagens de pessoas de todo o país, agradecendo por dar visibilidade a uma parte da comunidade LGBTQ+, que muitas vezes é esquecida ou ignorada. César, que inicialmente estava um pouco hesitante sobre o projeto, acabou se tornando meu maior apoiador. Ele me ajudava a organizar as sessões de fotos, a entrar em contato com potenciais participantes e até mesmo a montar minha primeira exposição. Foi durante os preparativos para essa exposição que algo inesperado aconteceu. Estávamos na galeria, pendurando as fotos, quando César de repente ficou muito quieto. Ele estava olhando fixamente para uma foto de Clara e Elisa, tirada durante um piquenique no parque. Na imagem, elas estavam rindo, os rostos próximos, os olhos brilhando de felicidade. "Você está bem?" perguntei, me aproximando dele. César engoliu em seco, seus olhos ainda fixos na foto. "Sabe", ele começou lentamente. "Acho que esta é a primeira vez que vejo minha mãe realmente feliz." Fiquei em silêncio, deixando que ele processasse seus pensamentos. "Quer dizer", ele continuou, "ela sempre sorria, sempre parecia... Ok. Mas isso", ele apontou para a foto, "isso é diferente. Ela parece... livre." Naquele momento, percebi que César finalmente havia entendido completamente. Não era apenas sobre sexualidade ou identidade. Era sobre autenticidade, sobre viver sua verdade, sobre ser livre para amar e ser amado sem restrições. A exposição foi um sucesso estrondoso. A galeria estava lotada na noite de abertura, com pessoas de todas as idades e origens vindo para ver as fotos e ouvir as histórias por trás delas. Clara e Elisa estavam lá, é claro, radiantes de orgulho. No meio da noite, enquanto eu conversava com alguns convidados, notei César se aproximando de sua mãe. Ele a abraçou longamente e, embora eu não pudesse ouvir o que foi dito, vi lágrimas nos olhos de ambos. Mais tarde, Clara me contou que César havia se desculpado por qualquer momento em que ele pudesse ter feito ela se sentir menos aceita ou amada. Aquela noite marcou uma virada em nossas vidas. Minha carreira decolou, com convites para expor em outras cidades e até mesmo internacionalmente. César, inspirado pelo projeto, decidiu se especializar em ajudar casais LGBTQ+ a encontrar suas casas dos sonhos, tornando-se um defensor vocal da igualdade no mercado imobiliário. Clara e Elisa, por sua vez, se tornaram figuras respeitadas na comunidade LGBTQ+ local, oferecendo apoio e orientação para pessoas mais velhas que estavam lutando com sua identidade ou saindo do armário mais tarde na vida. Nossa família cresceu e se fortaleceu de maneiras que nunca imaginamos ser possíveis. Os almoços de domingo se tornaram eventos ainda maiores, com amigos, familiares e membros da comunidade se juntando a nós regularmente. Nossa casa se tornou um refúgio, um lugar de aceitação e amor incondicional. Um dia, cerca de 2 anos após a exposição, César e eu estávamos sentados em nossa varanda, observando o pôr do sol. Clara e Elisa estavam no jardim, plantando algumas flores novas. "Você já imaginou que nossa vida seria assim?" César perguntou, seus olhos fixos no casal no jardim. Balancei a cabeça, sorrindo.
Nunca. Mas não consigo imaginar de outra forma agora. Ele assentiu, pegando minha mão. Sabe, eu costumava pensar que família era algo fixo, definido. Mãe, pai, filhos. Mas agora eu sei que família é muito mais que isso. É sobre amor, aceitação, crescimento. Apertei sua mão, sentindo uma onda de emoção me invadir. Você está certo. E nossa família, bem, acho que somos muito sortudos. Naquele momento, Clara olhou para cima e nos viu. Ela sorriu e acenou, seu rosto iluminado pela felicidade. Elisa se juntou a ela, passando um braço ao redor de sua cintura. E ali, naquela cena simples e doméstica, eu vi toda a beleza e complexidade de nossa jornada. Uma jornada de coragem, de amor, de aceitação. Uma jornada que nos ensinou que a família não é definida por convenções sociais ou expectativas, mas pelo amor que compartilhamos e pela aceitação que oferecemos uns aos outros. Minha história ainda não terminou. Por favor, considere se inscrever no canal. Obrigado. Voltamos à história. Nos anos que se seguiram, nossa família continuou a crescer e evoluir de maneiras surpreendentes. César e eu decidimos adotar, trazendo para nossa casa 2 crianças maravilhosas. Luca, um menino de 5 anos, e Sofia, uma menina de 3. O processo de adoção foi longo e às vezes desafiador, mas ter Clara e Elisa ao nosso lado, oferecendo apoio e orientação, tornou tudo mais fácil. Ver Clara no papel de avó era algo verdadeiramente especial. Ela abraçou essa nova fase de sua vida com um entusiasmo contagiante. Suas tardes eram preenchidas com sessões de leitura, aulas de culinária improvisadas e longas caminhadas no parque com as crianças. Elisa, por sua vez, se revelou uma contadora de histórias nata, encantando Luca e Sofia com contos fantásticos que ela inventava no local. Nossa casa se tornou um hub de atividade constante. Além de nossas próprias crianças, frequentemente recebíamos os filhos de amigos LGBTQ+, que ainda lutavam pela aceitação de suas famílias. Queríamos que nossa casa fosse um lugar onde todos pudessem se sentir seguros, aceitos e amados incondicionalmente. Um dia, durante um de nossos animados almoços de domingo, notei algo que me fez parar e refletir. Olhei ao redor da mesa e vi uma cena que, alguns anos atrás, eu nunca teria imaginado possível. César estava ajudando Luca a cortar sua comida, enquanto Sofia sentava no colo de Elisa, rindo de algo que Clara havia dito. Amigos de todas as idades e orientações sexuais conversavam animadamente, trocando histórias e risadas. Naquele momento, fui atingida por uma onda de gratidão tão forte que quase me deixou sem fôlego. Esta era a minha família, não a família que eu esperava ter quando me casei com César, mas uma família muito mais rica, diversa e cheia de amor do que eu jamais poderia ter sonhado. Peguei minha câmera, que nunca estava longe, e capturei aquele momento. A foto se tornou uma das minhas favoritas, um testemunho visual da jornada incrível que havíamos percorrido. À medida que Luca e Sofia cresciam, e alguns dos meus amigos na escola disseram que nossa família é estranha, que não é normal ter 2 avós. Senti meu coração apertar, mas mantive a calma. E o que você acha disso, Luca? Ele pensou por um momento, franzindo a testa. Eu acho que eles estão errados, ele finalmente disse. Nossa família pode ser diferente, mas é cheia de amor, e isso é o que importa, certo? Senti lágrimas nos meus olhos enquanto o puxava para um abraço. Exatamente, meu amor. É exatamente isso que importa. Aquela conversa me fez perceber que, embora tivéssemos percorrido um longo caminho, ainda havia muito trabalho a ser feito. Inspirada por isso, decidi iniciar um novo projeto fotográfico, desta vez focado em famílias LGBTQ+. Queria mostrar ao mundo a beleza e a normalidade dessas famílias, desafiar estereótipos e promover a aceitação. O projeto ganhou uma atenção significativa,
levando a convites para palestras em escolas e universidades. César frequentemente me acompanhava nessas palestras, compartilhando sua própria jornada de aceitação e crescimento. Ver meu marido, que uma vez lutou para aceitar a sexualidade de sua mãe, agora defendendo apaixonadamente os direitos LGBTQ+, me enchia de orgulho e amor. Clara e Elisa, por sua vez, se tornaram ativas na comunidade de pais LGBTQ+, oferecendo orientação e apoio para aqueles que estavam navegando pela paternidade ou lidando com o coming out de seus filhos. Se nossa história pudesse ajudar outras famílias a encontrar aceitação e amor, então valia a pena compartilhá-la. O processo de filmagem foi intenso e emocionalmente desgastante. Reviver alguns dos momentos mais difíceis de nossa jornada, o coming out de Clara, os primeiros dias tensos após a revelação, os desafios da adoção, foi doloroso, mas também foi incrivelmente catártico. Ver nossa história através dos olhos de outra pessoa nos fez apreciar ainda mais o quão longe havíamos chegado. O documentário, intitulado Amor Sem Limites, estreou em um festival de cinema independente e rapidamente ganhou a aclamação da crítica. Foi um momento surreal sentar em uma sala escura e assistir nossa vida se desenrolar na tela grande. Lágrimas, risos e aplausos preencheram a sala à medida que nossa história tocava o coração do público. Após a exibição, fomos inundados por pessoas querendo compartilhar suas próprias histórias conosco. Pais que haviam rejeitado seus filhos LGBTQ+ e agora queriam consertar as coisas. Jovens que se sentiam inspirados a viver suas verdades. Casais mais velhos que finalmente se sentiam prontos para sair do armário. Foi nesse momento que percebi que nossa jornada tinha um propósito maior do que jamais imaginamos. Não era apenas sobre nossa família, mas sobre todas as famílias que lutavam por aceitação e amor. Era sobre mostrar ao mundo que o amor familiar não conhece limites de gênero, sexualidade ou convenções sociais. O sucesso do documentário abriu novas portas para todos nós. Fui convidada para exibir meu trabalho em galerias renomadas ao redor do mundo. César expandiu seu negócio imobiliário, criando uma divisão específica para atender às necessidades da comunidade LGBTQ+. Clara e Elisa foram convidadas para escrever um livro sobre suas experiências, que se tornou um best-seller e uma fonte de inspiração para muitos. Mas em meio a toda essa atividade e reconhecimento público, nunca perdemos de vista o que realmente importava: nossa família. Nossos almoços de domingo continuaram sendo o coração de nossas vidas. Um momento sagrado onde podíamos nos reconectar, compartilhar nossas alegrias e desafios e simplesmente estar juntos. Uma noite, enquanto César e eu estávamos deitados na cama, refletindo sobre tudo o que havia acontecido, ele se virou para mim com um olhar pensativo. Sabe, ele disse, às vezes me pergunto como seria a nossa vida se minha mãe nunca tivesse encontrado a coragem de ser quem ela realmente é. Pensei por um momento antes de responder. Provavelmente seria mais simples em alguns aspectos, mais convencional, talvez. Mas pausei, procurando as palavras certas, e acho que seríamos muito mais pobres em todas as formas que realmente importam. César assentiu, puxando-me para mais perto. Você está certa. Toda a dor, toda a confusão, valeu a pena. Olha o que ganhamos, olha o que nos tornamos. Naquela noite, deitada nos braços do meu marido, refleti sobre nossa jornada incrível. Uma jornada que começou com um segredo doloroso e se transformou em uma celebração de amor, aceitação e família. Uma jornada que nos ensinou que a verdadeira força vem da autenticidade, que o amor supera o medo e que a família é algo que criamos com nossos corações, não algo definido por convenções sociais. Pensei em Clara e Elisa, dormindo pacificamente em sua casa, não muito longe da nossa, finalmente livres para serem quem realmente são. Pensei em Luca e Sofia, crescendo em um mundo onde sabiam que seriam amados e aceitos,
não importa quem eles escolhessem amar no futuro. E pensei em todas as famílias lá fora que ainda estavam lutando, que ainda não haviam encontrado a coragem de viver suas verdades. Esperava que nossa história pudesse ser um farol de esperança para eles, mostrando que é possível criar uma família cheia de amor, aceitação e alegria, não importa quão não convencional ela possa parecer para o mundo exterior. À medida que o sono começava a me envolver, senti uma profunda sensação de paz e gratidão. Nossa jornada estava longe de terminar, é claro. Ainda havia desafios pela frente, mais corações para tocar, mais mentes para abrir. Mas estávamos prontos para enfrentar o que quer que o futuro nos reservasse, porque sabíamos que tínhamos o mais importante, o amor um pelo outro e a coragem de ser verdadeiros com nós mesmos. E assim, adormeci com um sorriso no rosto, grata por cada passo de nossa jornada inesperada, ansiosa pelo próximo capítulo de nossa história em constante evolução. Porque, no final, percebi que é isso que a vida realmente é, uma série de capítulos, cada um nos desafiando, nos mudando e, esperançosamente, nos tornando mais compassivos, mais compreensivos e mais verdadeiros com quem realmente somos. Nossa história, a história de nossa família, era um testemunho do poder transformador do amor e da aceitação. E enquanto eu flutuava para o sono, meu último pensamento foi uma promessa silenciosa. Continuar vivendo essa verdade todos os dias, continuar espalhando essa mensagem de amor e aceitação para o mundo, e continuar celebrando a beleza única de nossa família não convencional, mas incrivelmente amorosa. Os anos seguintes trouxeram novos desafios e alegrias. Luca e Sofia entraram na adolescência, uma fase que testou nossa paciência e amor de maneiras que não esperávamos. Luca, aos 14 anos, passou por uma fase rebelde, questionando tudo, incluindo a estrutura de nossa família. Houve momentos difíceis, discussões acaloradas e noites de preocupação. Uma noite particularmente tensa, após uma discussão em que Luca gritou que queria uma família normal. Encontrei César na varanda, olhando fixamente para as estrelas. Às vezes me pergunto se fizemos a coisa certa, ele disse baixinho quando me juntei a ele. Expor nossas crianças a tudo isso, talvez seja demais para elas. Peguei sua mão, entrelaçando nossos dedos. César, lembra quando sua mãe nos contou a verdade? Como foi difícil no início, mas como nos fez crescer. Luca está passando por algo parecido agora. Ele vai encontrar seu caminho. Ele assentiu lentamente, apertando minha mão. Você está certa. Só dói vê-lo lutando assim. Naquela noite, decidimos que era hora de uma intervenção familiar. No dia seguinte, convocamos uma reunião com Clara e Elisa. Juntos, decidimos ser totalmente honestos com Luca e Sofia sobre nossa jornada, incluindo as partes difíceis que havíamos tentado protegê-los até então. No domingo seguinte, após o almoço, nos reunimos todos na sala. Clara começou, contando sua história desde o início, o medo, a negação, os anos de vida dupla. Ela falou sobre a dor de não poder ser ela mesma e como isso afetou seu relacionamento com César quando ele era criança. César continuou, compartilhando sua confusão e raiva inicial quando soube a verdade e como ele lutou para aceitar a nova realidade. Ele falou sobre como o amor acabou superando o medo e o preconceito. Elisa compartilhou sua própria jornada de autodescoberta e as dificuldades que enfrentou com sua família. Eu falei sobre meus medos iniciais e como nossa família não convencional me ensinou mais sobre amor e aceitação do que eu jamais imaginei possível. Durante toda a conversa, Luca e Sofia ouviam em silêncio, seus rostos uma mistura de emoções, surpresa, confusão, compreensão e, finalmente, algo que parecia muito com admiração. Quando terminamos, houve um momento de silêncio tenso. Então, para nossa surpresa, foi Luca quem falou primeiro. Eu não sabia, ele disse, sua voz tremendo levemente. Não sabia o quanto vocês passaram, o quanto lutaram. Eu sinto muito por ter dito aquelas coisas.
Clara se moveu para sentar ao lado dele, envolvendo-o em um abraço. Oh, querido, não há nada para se desculpar. Crescer é difícil, e mais ainda quando sua família é um pouco diferente. Mas diferente não significa errado ou menos valioso. Sofia, que havia permanecido quieta até então, de repente se levantou e declarou com toda a convicção de seus 12 anos: Eu acho que nossa família é a melhor família do mundo. Temos mais amor que qualquer outra família que conheço. Suas palavras quebraram a tensão remanescente, e logo estávamos todos rindo e chorando ao mesmo tempo, envolvidos em um grande abraço em grupo. Aquele dia marcou um ponto de virada em nossa família. Luca e Sofia, agora compreendendo plenamente nossa história, se tornaram nossos mais fervorosos defensores. Eles começaram a falar abertamente na escola sobre sua família, diferente, educando seus colegas e até mesmo alguns professores. Inspirado por isso, decidi iniciar um novo projeto, um livro de fotografias e histórias de famílias LGBTQ+, contadas através dos olhos das crianças dessas famílias. Luca e Sofia se tornaram meus primeiros coautores, me ajudando a entrevistar outras crianças e adolescentes. O processo de criar esse livro foi uma jornada de descoberta para todos nós. Ouvimos histórias de coragem, de dor, de aceitação e de amor incondicional. Cada história nos lembrava da importância de nossa própria jornada e reforçava nossa determinação de continuar lutando por um mundo mais inclusivo e amoroso. O livro, intitulado Através de Seus Olhos, Famílias LGBTQ+, na Visão das Crianças, foi publicado no ano seguinte e rapidamente se tornou uma ferramenta valiosa para escolas, bibliotecas e famílias em todo o país. Recebemos cartas emocionantes de pais LGBTQIA+, agradecendo por finalmente verem suas famílias representadas de uma maneira positiva e autêntica. Clara e Elisa, agora na casa dos 70, continuavam sendo uma fonte constante de inspiração. Elas se tornaram ativistas respeitadas na comunidade LGBTQIA idosa, lutando por direitos e representação. Vê-las de mãos dadas, ainda tão apaixonadas após todos esses anos, era um lembrete diário do poder do amor verdadeiro. César, por sua vez, expandiu seu negócio imobiliário para incluir um programa de habitação assistida para idosos, LGBTQ+. Ele trabalhou incansavelmente para criar espaços seguros e acolhedores, onde as pessoas pudessem envelhecer com dignidade, sem medo de discriminação ou necessidade de voltar para o armário. À medida que Luca e Sofia cresciam, nossa casa continuava sendo um refúgio para jovens LGBTQ+, que precisavam de apoio. Muitas noites, vejo o poder do amor e da aceitação. Vejo uma família que não é definida pelo sangue ou pela tradição, mas pelo coração. Cada um de vocês é uma prova viva de que o amor, em todas as suas formas, é a força mais poderosa que existe. Enquanto todos levantavam suas taças, senti lágrimas de felicidade escorrendo pelo meu rosto. Nossa jornada não havia sido fácil. Houve momentos de dor, de dúvida, de medo, mas cada desafio nos tornou mais fortes, mais unidos. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora e a casa estava silenciosa, César e eu nos sentamos na varanda, como havíamos feito tantas vezes ao longo dos anos. O céu estava cheio de estrelas, e uma sensação de paz nos envolvia. Sabe, César disse suavemente, quando penso em todas as coisas que poderiam ter sido diferentes, se minha mãe nunca tivesse encontrado a coragem de ser ela mesma, se eu não tivesse encontrado a força para aceitar, se você não tivesse estado ao meu lado, é assustador pensar no que poderíamos ter perdido. Assenti, recostando-me em seu ombro. É verdade, mas também é incrível pensar em tudo o que ganhamos. Não apenas nossa família, mas todas as vidas que tocamos ao longo do caminho. César beijou o topo da minha cabeça. Você está certa, e sabe de uma coisa? Não mudaria nada, nem um único momento. Fechei os olhos, deixando suas palavras me envolverem.
Ele estava certo. Cada momento de nossa jornada, cada desafio, cada vitória, nos trouxe até aqui. Para esta família linda e imperfeita que havíamos criado. Para este amor que se estendia muito além das definições tradicionais de família. E enquanto nos sentávamos ali, sob as estrelas, senti uma profunda sensação de gratidão. Gratidão pela coragem de Clara em viver sua verdade. Gratidão pela força de César em aceitar e crescer. Gratidão por Elisa, que trouxe tanta alegria para nossas vidas. Gratidão por Luca e Sofia, que nos ensinaram tanto sobre amor incondicional. Mas, acima de tudo, senti gratidão pela jornada em si. Uma jornada que nos ensinou que o amor não conhece limites, que a família é o que fazemos dela e que a verdadeira felicidade vem de abraçar quem realmente somos. E assim, enquanto o mundo dormia ao nosso redor, eu fiz uma promessa silenciosa. Uma promessa de continuar vivendo com coragem e amor. Já continuar abrindo nossos corações e nossa casa para aqueles que precisam. De continuar lutando por um mundo onde todas as famílias, não importa sua forma ou composição, sejam celebradas e respeitadas, porque, no final, percebi que é disso que se trata a vida. Não de seguir um caminho predeterminado ou se encaixar em definições estreitas de normalidade, mas de criar nossa própria jornada, nossa própria família, nosso próprio amor, e de espalhar esse amor pelo mundo, um coração de cada vez. Com esse pensamento, me aconcheguei mais perto de César, grata por cada momento que nos trouxe até aqui, e ansiosa por todos os momentos ainda por vir em nossa bela, imperfeita e absolutamente extraordinária jornada familiar.